Tiago, primeiro, obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por estar aqui com a gente hoje, compartilhando o conhecimento e as experiências que vocês têm. É um prazer a gente conseguir trazer conteúdo dessa magnitude em português, o que traz um maior alcance ainda dentro da nossa comunidade, e isso é muito, muito válido para a gente. Então, em nome da comunidade, eu já agradeço a sua presença e por ter aceitado o convite, e a gente está realmente bem ansioso para saber o que tu vai trazer para a gente hoje. Obrigado, Lariana, mas também Wellington, Gustavo e ao Yuri e Anderson também. É um prazer estar convosco. Primeiro de tudo, não só o convite que foi feito à WBA, mas também, para mim, é sempre um prazer estar com vocês e com a comunidade do Brasil. E também queria partilhar um bocadinho da minha história. Eu trabalhei muitos anos na Portugal Telecom. E tive vários projetos no Brasil, quer no início, quando a Portugal Telecom tinha uma participação na Vivo, e depois mais tarde, com a Oi, também tive alguns projetos nesta área aí no Brasil. E, portanto, eu tenho uma grande proximidade e eu tenho saudades de poder ir ao Brasil regularmente, que agora não é possível, mas é muito bacana ter a vossa comunidade criada e poder partilhar convosco um bocadinho das nossas ideias. Legal. Então, Tiago, eu deixo o palco agora para você, né? Então, fique à vontade se você quiser compartilhar já a sua apresentação. Eu vou partilhar. Ok, acho que vou conseguir. Acho que já está. Primeiro de tudo, uma vez mais, obrigado, Lariana, Ellington, Gustavo. Um grande prazer estar aqui convosco. O meu nome é Tiago Rodrigues, eu sou o CEO da Wireless Broadband Alliance, mais conhecida como WBA. A WBA é uma organização sem fins lucrativos, de âmbito global. Nós temos membros de todo o mundo. E temos uma comunidade também de membros que apoiam a associação. Para terem também uma ideia, eu estou envolvido com a associação desde 2004. Durante muitos anos eu fui um membro da associação, eu representava a Portugal Telecom. E eu, dentro da Portugal Telecom, penso que a responsabilidade mais relevante para partilhar com vocês é que eu fui o gestor do negócio Wi-Fi durante vários anos, e desenvolvemos projetos quer em Portugal, quer em Angola, Cabo Verde e também no Brasil, quando a Portugal Telecom tinha participações com empresas brasileiras. Eu hoje vou falar um bocadinho sobre a associação, para perceberem melhor o que é a associação, o que tipo de projetos é que nós fazemos. Depois queria falar um bocadinho sobre as tendências que estão a ocorrer no âmbito do Wi-Fi. E depois vou apresentar alguns dos nossos projetos mais em detalhe. E quero dar os parabéns a toda a equipa que desenvolveu a agenda, porque está muito boa, e muitos dos temas que eu vou falar, eles depois vão ser mais detalhados nas apresentações seguintes. Então, falando um pouco da WBA, a WBA temos esta visão de simplificar a utilização do Wi-Fi, e tendo sempre em atenção que o Wi-Fi normalmente não existe isolado. Está em coexistência com outras tecnologias, nomeadamente a mais comum são as tecnologias do celular. Normalmente, em nossas casas, nas nossas empresas ou na rua, nós temos sempre uma coexistência de várias tecnologias, Wi-Fi e outras. Os nossos objetivos é massificar a interligação de redes, e nomeadamente fazer o roaming entre redes Wi-Fi,
nomeadamente com o Open Roaming. Depois, outro objetivo é acelerar qualquer novo desenvolvimento tecnológico do Wi-Fi, quer seja o Wi-Fi 6, o 6E, o Wi-Fi no 6 GHz, o Mesh ou Multi-AP Solutions para o residencial, o QoS, AI associado ao Wi-Fi, VR, AR associado ao Wi-Fi. Portanto, qualquer desenvolvimento tecnológico nós queremos de alguma forma ajudar e garantir que vai melhorar o Wi-Fi enquanto tecnologia e enquanto também negócio. E depois o terceiro objetivo está muito associado à coexistência com o mundo celular. Isto no passado foi sempre um trabalho realizado junto às operadoras celulares, mas cada vez mais existe o interesse também de empresas que de alguma forma começam a ter redes celulares privadas e elas também têm muito interesse em garantir que o Wi-Fi pode de alguma forma coexistir com essas tecnologias. Portanto, estes são os nossos objetivos. O que nós fazemos, portanto, melhores práticas, fazemos standards, fazemos pilotos, testes, fazemos standards, desenvolvemos certificação também sempre que for necessário. Como eu disse anteriormente, a WBA foi criada em 2003, nós temos uma comunidade de mais de 150 membros por todo o mundo, desenvolvemos um conjunto de projetos, também temos os nossos eventos, e daí eu estar sempre disponível para falar em outros eventos de outras comunidades, porque eu também tenho os meus e sei a importância que é de partilhar experiências. E depois a WBA nós também fazemos trabalhos de marketing, fazemos algum research que partilhamos. E depois temos outras atividades, por exemplo, o Dia Mundial do Wi-Fi, o World Wi-Fi Day, também é uma iniciativa que nós desenvolvemos e promovemos. Depois, para perceberem as empresas que estão. Para perceberem as empresas que estão por detrás da associação, é um mix. É um mix de grandes empresas de operadoras, mas também de muitos dos fabricantes. A parte que eu acho interessante, ao nível das operadoras, nós temos todo o tipo de operadoras, temos as grandes operadoras celulares, mas também temos pequenas operadoras Wi-Fi, também temos operadoras de cabo, e depois ao nível dos fabricantes, é interessante reforçar que nós temos não só os fabricantes dos chipsets, mas também temos fabricantes chipsets, por exemplo, como a Qualcomm, Intel e a Broadcom. Depois também temos os fabricantes dos equipamentos ou dispositivos. Estamos a falar de uma Apple, de uma Google, de uma Samsung. E depois temos os fabricantes de equipamento de infraestrutura, quer seja uma Cisco, uma Ruckus Comscope, uma Aruba ou uma Nokia, também fazem parte da associação. E depois também temos muitas empresas que prestam outros tipos de serviços relacionados com as redes wireless. Portanto, o que é que nós desenvolvemos? Desenvolvemos os projetos, nós temos um roadmap ou uma lista de projetos bastante alargado. Este slide é apenas um resumo. Vocês podem ver, normalmente este tipo de organizações estão organizadas por grupos de trabalho e podem ver, nós temos um grupo de trabalho na área do 5G, temos um grupo de trabalho na área do IoT, outro na área do Next Generation Wi-Fi, outro na área do Wi-Fi Roaming, e depois temos um grupo de trabalho específico para testes e interligação. Todos estes projetos são propostos pelos membros e de alguma forma nós, depois os membros votam nos projetos e os mais votados são de alguma forma selecionados e depois é desenvolvido o projeto que é proposto.
Adicionalmente a esses grupos de trabalho permanentes, nós temos outros grupos, nomeadamente temos um grupo na área do Open Roaming, temos um grupo na área dos temas de regulação e trabalhar junto dos reguladores, e depois também temos um grupo de marketing e um grupo de certificação. O que eu gostava agora de falar na minha apresentação vou falar de algumas tendências que aparecem no nosso research e depois vou falar aqui sobre 3 programas que temos aqui no nosso roadmap. Vou falar sobre a evolução do Wi-Fi 6 e do Wi-Fi 6E. Depois vou falar do tema do 5G, como é que o Wi-Fi e o 5G devem coexistir, e depois vou também falar um pouco do Open Roaming. Em termos de grandes tendências, nós desenvolvemos na WBA um trabalho de research anualmente que está disponível para todos vocês. Alguém que tenha interesse pode fazer o download do relatório. E nós pretendemos de alguma forma identificar as grandes tendências e obter também algum feedback da indústria através de um questionário para reforçar ou confirmar se essas tendências realmente estão a ir na direção correta. Em termos de grandes tendências, e só dando aqui um bocadinho um sumário, não há dúvida de que o Wi-Fi 6 está a ser um sucesso. Penso que todos vocês já viram os novos equipamentos que estão a ser produzidos e vendidos, vêm todos já com Wi-Fi 6, tem ultrapassado todas as expectativas em termos de vendas. O 6 GHz, que já está disponível em mais de 40 países no mundo, vai continuar a crescer. Nós, na associação, por todas as informações que temos, vemos cada vez mais os governos interessados no tema de alargar mais espectro para o Wi-Fi. E principalmente eu acho que aqui a pandemia do Covid-19, se trouxe alguma coisa positiva para a nossa indústria, foi a importância do Wi-Fi para manter os nossos empregos, os nossos filhos a estudar, poder fazer compras online. Portanto, veio aqui confirmar que o Wi-Fi é uma peça-chave para o futuro da conectividade. E acho que isso está a ser muito reconhecido por várias entidades, nomeadamente os governos dos vários países. Na área do 6 GHz, um tema muito importante é o tema do IFC, portanto, o Automatic Frequency Coordination, porque em muitos países a banda dos 6 GHz já está a ser usada pontualmente por algumas operadoras ou por algumas empresas. E, portanto, é fundamental garantir que o Wi-Fi 6E possa usar o 6 GHz, mas de alguma forma não estragar outros usos do 6 GHz. Portanto, o IFC vai ser um mecanismo para garantir essa coexistência. Outros temas importantes, o tema da convergência, eu vou falar um pouco mais sobre ela e da importância de algumas operadoras finalmente começarem a acreditar que o 5G não é a solução para tudo. O 5G é realmente muito importante, mas o Wi-Fi também é. Portanto, finalmente eu começo a ver alguns operadores, especialmente aqui na Europa, a olhar para o Wi-Fi como também parte da sua estratégia 5G. Depois temas como Open Wi-Fi, Open RAN, arquiteturas de rede Open RAN, e o Wi-Fi ser, de alguma forma, melhorar a sua performance, ser mais determinístico e, portanto, o Wi-Fi 6 trazer essa capacidade de servir melhor mais equipamentos e mais dispositivos. Depois todo o tema do Open Roaming, do Wi-Fi Roaming, da segurança, da privacidade, das identidades no Wi-Fi é fundamental. Já começam a haver países muito preocupados com estes temas da segurança e da privacidade e que vai chegar o Wi-Fi. Por exemplo, em França já ouvimos falar e já vimos notícias de situações de redes
que por não terem qualquer mecanismo de segurança de redes Wi-Fi em zonas públicas, começaram a ser multadas. Portanto, as autoridades já multam redes que estão totalmente abertas, sem qualquer tipo de segurança. Depois outros temas também de muito interesse, temas do Wi-Fi Sensing, como é que as ondas do rádio Wi-Fi pode ser usado também para prestar diversos tipos de serviços, nomeadamente serviços de segurança. Tem havido aqui alguns desenvolvimentos, está uma standardização a decorrer no I3S, e depois o tema do Wi-Fi 7, que também já está, de alguma forma, a ser bastante falado, e eu até imagino que o meu colega Carlos Cordeiro, da Intel, vai falar um bocadinho sobre o Wi-Fi 7 ou Wi-Fi 7. E também no relatório temos muita informação em termos de estatísticas do interesse que há detrás do Wi-Fi e todo este momento de grande expectativa à volta do Wi-Fi. Portanto, se tiverem interesse, podem sempre visitar o nosso site e fazer o download gratuito do relatório. Fazendo aqui uma passagem para o nosso primeiro programa, o Wi-Fi 6 e o 6E. Portanto, como vocês sabem, todos estes estándares são definidos no I3S, depois são definidos a certificação no Wi-Fi Alliance, e nós, WBA, costumamos dizer que nós estamos no fim da linha para acelerar a adoção e garantir que estas tecnologias estão prontas para serem instaladas e desenvolvidas. E, portanto, nós começámos um trabalho de educação na área do Wi-Fi 6 e do 6E, criámos alguns relatórios, uns white papers a explicar os benefícios, e depois realizámos uma série de o que nós chamamos projetos piloto, de onde queremos provar que essas capacidades existem e quais são os seus benefícios de uma forma real. Vocês podem ver aqui neste slide que nós identificamos aqui um conjunto de cenários para pilotos. Já realizámos muitos deles, quase todos no Wi-Fi 6, e já estamos agora a trabalhar em alguns deles na área do Wi-Fi 6E. E, portanto, temos, por exemplo, pilotos, quer em universidades, quer em cidades, já com o 6E a decorrer. E depois fazemos também testes sobre diversas áreas, quer seja live streaming ou realidade aumentada, ou mesmo classe virtual para as universidades e escolas, ou mesmo gaming. Portanto, dependendo do cenário do piloto, desenvolvemos vários testes, e podem ver um pouco também o tipo de empresas que estão por trás. O interessante destes pilotos é mostrar que a tecnologia está disponível, está pronta, e num ambiente real confirmamos os seus benefícios. Outro programa interessante, que tem sido uma área que a WBA tem dedicado muito tempo, é passar esta ideia de que as tecnologias celulares são ótimas, especialmente o 5G vai ser fantástico para todos nós enquanto consumidores, mas também temos de ser realistas que o 5G não vai solucionar tudo, não vai ser a solução para todos os problemas de conectividade. E aí o Wi-Fi 6 pode ter um papel muito importante de complemento para as operadoras celulares. Portanto, eu deixo a mensagem: se alguém vos disser algum dia que um 5G vai selecionar tudo, não acredite. Diga logo, sim, o 5G vai ser muito bacana, mas diga-me lá o que é que eu faço com o meu laptop, deito para o lixo, ou o que é que eu vou fazer com os meus equipamentos que não têm um chip. E aí reforça o papel do Wi-Fi 6. Eu não vou aqui entrar em grandes detalhes, mas nós temos vindo ao longo dos anos, desde 2017, desenvolver uma série de documentos, relatórios, sobre os benefícios desta convergência,
O último chama-se o 5G e o Wi-Fi Run Convergence, e mostra, nós aí falamos muito especificamente dos benefícios do Wi-Fi, que o Wi-Fi pode trazer para uma estratégia de 5G de um operador celular. E neste momento já estamos a trabalhar na convergência do Wi-Fi com as redes privadas, nomeadamente as de 5G, mas também as redes privadas celular de 4G. Como muito vocês devem saber, existe agora também muito interesse nestas redes privadas celular, e uma vez mais nós achamos na WBA que o Wi-Fi pode ser uma componente muito interessante. E todo este trabalho tem por base esta análise que eu apresento agora. Este gráfico basicamente apresenta os requisitos que foram definidos por uma organização que é chamada o ITU, o International Telecoms Union, e dentro desse ITU eles definiram uma coisa que é chamada o IMT 2020, que era os requisitos, as capacidades do 5G. E, portanto, este gráfico mostra as 9 capacidades que foram definidas nesse IMT 2020, e depois o que nós fizemos foi um mapeamento das capacidades do 5G e fizemos também o mapeamento das capacidades do Wi-Fi 6. E como podem ver no gráfico, numas capacidades o 5G é muito melhor que o Wi-Fi e noutras o Wi-Fi é muito melhor que o 5G. O que é que isto significa? Que em algumas situações o 5G faz todo o sentido e deve ser a tecnologia predominante, noutras situações o Wi-Fi é a tecnologia que faz todo o sentido e que deve ser a tecnologia predominante, e noutras situações ambas podem prestar a mesma capacidade. Eu dou sempre este exemplo. Não faz sentido numa autoestrada ou numa estrada eu fazer 100 ou 200 quilómetros com cobertura Wi-Fi. O Wi-Fi não foi feito para isso. Isso faz todo o sentido para uma estrada onde os carros vão passar a grande velocidade. Faz sentido usar uma tecnologia como a 4G e 5G. Mas depois temos o oposto, que é fazer uma cobertura indoor de um edifício de 20 andares. Posso fazer com 5G, como é óbvio, só que vai-me sair muito mais caro e vai ser uma solução muito mais complexa. É muito mais realista e muito mais racional fazer esta instalação com o Wi-Fi. E daí nós estarmos com esta agenda. O que é importante é que pouco a pouco os operadores celulares estão a chegar à conclusão que o modelo de negócio do 5G é bastante complicado, que vai demorar muitos anos a estar completamente desenvolvido, e estão a começar a chegar à conclusão que o Wi-Fi, especialmente o Wi-Fi 6, pode ser, de alguma forma, um elemento muito importante, especialmente na cobertura indoor. E de alguma forma usar o Wi-Fi 6 para aumentar as suas capacidades das redes celulares. Este slide agora é um bocadinho o sumário do último relatório que fizemos. Eu apenas vou dar aqui, falar um bocadinho aqui destes drivers de negócio, começando logo pelo primeiro, como eu já disse, o 5G é fantástico, mas nós também precisamos do Wi-Fi, porque temos muitos dispositivos que só são Wi-Fi. Eu dei o exemplo dos laptops, mas posso dar o exemplo das Smart TVs, ou mesmo dos óculos de realidade aumentada. Todos eles, a maior parte deles, para não dizer todos, usam todos o Wi-Fi. Nenhum deles usa 5G ou tem algum chip para ser usado. Importante dizer que o Wi-Fi também, como vocês sabem, tem tido uns avanços significativos, quer com o Wi-Fi 6 e posteriormente com o Wi-Fi 6E, para evitar interferências, por exemplo, vai trazer grandes avanços no Wi-Fi, o que vai ajudar imenso para trazer mais qualidade ao Wi-Fi. Já falei do business case, portanto, tentar pôr 5G em todo o lado, quer indoor, outdoor, é uma tarefa muito complicada.
e eu acredito mesmo que será muito difícil um operador celular conseguir atingir de uma forma rentável essa cobertura total em 5G, portanto, fundamental usar o Wi-Fi sempre que possível, e depois o Wi-Fi, como eu disse, pode trazer mais capacidade, pode trazer mais resiliência às redes e pode trazer uma coisa que eu acho também muito interessante e que já está a ser explorada por algumas empresas, nomeadamente a Apple, que é esta Seamless Mobility. Eu dou sempre este exemplo. Por exemplo, a Apple, na sua aplicação do Siri, já usa isto do Seamless Mobility sem interrupção da aplicação, quer usando o Wi-Fi, quer usando o celular. E, portanto, essa é também uma tendência muito forte de evolução. E, de alguma forma, para passar também a mensagem de uma terceira entidade, para não dizer que é só a WBA que diz isto. E eu tirei aqui um screenshot aqui de um relatório que eu achei muito interessante. É um relatório recente da Deloitte. Penso que este relatório é do verão de 2021, em que eles fizeram, a Deloitte fez um estudo junto de várias empresas de várias indústrias, querem empresas fabricantes de equipamentos e de coisas, quer empresas de hotelaria, quer empresas do setor automóvel, de várias áreas, e eles chegaram a estas conclusões, que estão aqui, que 40%, 45% destas empresas já adotaram ou estão a testar o Wi-Fi 6 e o 5G, 80% já dizem que além de adotarem, testarem, já estão a preparar-se para usar o 5G e o Wi-Fi 6 e 98% das empresas disseram, epá, não há dúvidas que eu vou usar as duas tecnologias de dentro de 2 ou 3 anos, porque os meus modelos de negócio, os meus equipamentos que eu tenho, os equipamentos dos meus clientes vão querer quer Wi-Fi, quer 5G. E, portanto, isto de alguma forma confirma toda esta tendência do Wi-Fi 6 e do mundo celular estarem, de alguma forma, como melhores amigos em vez de inimigos. Passando agora para um outro tema e que será o último projeto que eu queria falar aqui desenvolvido na WBA, que é o Open Roaming. Dando aqui um bocadinho de história do Open Roaming. O Open Roaming foi desenvolvido pela Cisco há uns anos atrás e a Cisco sempre foi um grande participante na WBA e a Cisco sempre partilhou com a WBA a importância de melhorarmos a experiência dos usuários no Wi-Fi em zonas públicas. E a Cisco desenvolveu o Open Roaming enquanto solução Cisco, mas rapidamente percebeu que ter uma solução proprietária tem as suas limitações. E a Cisco, imediatamente, como membro da WBA, trouxe o tema do Open Roaming para a WBA e acabou de fazer a standardização do Open Roaming dentro da WBA e assim abriu a todos os fabricantes. E hoje em dia existem muitos fabricantes de equipamentos e de infraestrutura Wi-Fi que já usam o Open Roaming. E, portanto, o que é o Open Roaming? O Open Roaming não é mais que uma federação de redes e de provedores de identidades que, de alguma forma, têm um mecanismo em que eles se podem interligar e, assim, diferentes entidades podem usar todas as redes pertencentes à federação. E isto vai criar bastantes oportunidades consoante mais redes se juntarem a esta federação. E o grande objetivo é, de alguma forma, solucionar este problema que eu acho que todos nós temos. Este slide, de alguma forma, demonstra provavelmente
o nosso dia-a-dia, especialmente antes da pandemia, sempre que nós íamos a uma rede Wi-Fi num local público, nós tínhamos sempre estas dúvidas. Será que tenho segurança? Será que há privacidade nesta rede? Ou será que vai acontecer aqui alguma coisa? Posso aqui fazer transações bancárias? Nunca se sabia muito bem, tínhamos sempre aqui algumas dúvidas. E depois, quando havia sistemas de segurança, era sempre muito complicado conectar. Ou tinha de me registrar, ou tinha de pedir a password a alguém, ou tinha de enviar um SMS para alguém. Então era sempre aqui um processo assim demorado e complexo para ligar o Wi-Fi quando existia, porque o mais comum é muitas vezes não existir qualquer segurança, ou então estarmos todos a usar a mesma password. E depois ainda tem o problema que é, eu consigo-me ligar, consegui-me registar, fiz tudo o que me pediram, e depois consegui-me ligar para simplesmente chegar à conclusão que aquela rede não tem qualidade disponível e, portanto, não vou poder fazer nada daquilo que eu queria. E, portanto, de alguma forma, o Open Roaming vem para transformar completamente esta experiência de usuários nas redes públicas Wi-Fi, e para isso eu proponho que eu partilhe aqui um vídeo explicando um pouco mais o que é o Open Roaming. Open Roaming by the Wireless Broadband Alliance. Our goal is to enable billions of devices to connect automatically and securely to millions of Wi-Fi networks available to the public globally. Don't you wish you could offer public Wi-Fi to your customers that enabled them to connect as easily and as securely as they do at home? On trains, in public spaces, at hotels and cafes? No searching for networks. No sharing passwords. No tedious registration to get online. Fully secure, no open access networks. They're privacy protected. They just connect. Well, now you can. WBA Open Roaming enables you to offer automatic and secure connection to Wi-Fi based on industry-approved standards and with a framework that ensures automatic connection to Wi-Fi for the user using well-established industry standards like Passpoint. Secure access. Using state-of-the-art secure interconnection protocols based on WBA public key infrastructure, providing a simple and secure method to establish connection across the Open Roaming family of networks and users. Identity management. To ensure the right service at the right time, all users on Open Roaming have their unique identity to guarantee security. Quality of service. Defined by Open Roaming ensures the user a baseline availability and speed of service, while enhanced tiers deliver higher availability and speed, whilst also ensuring delivery of applications such as HD streaming. And privacy. Open Roaming privacy policy restricts the use of personal information, PII, to the provision of service, troubleshooting and compliance with the law, meaning Wi-Fi with Open Roaming ensures a user's privacy is upheld to a gold standard. So what does this mean for your customers? Your customers simply connect, which means they can focus on why they are getting online, providing your business enhanced opportunities for brand engagement and easy free Wi-Fi and monetization options. Open Roaming creates more customer touchpoints, enhances customer satisfaction with your brand, and provides the ability to promote your business in an engaging way to your customers. It also means you can reduce costs and streamline operations with staff by focusing on your core business. And finally, it opens up new business models and opportunities and provides a simplified way of scaling monetization of Wi-Fi through local-based services, data offload, and Wi-Fi roaming. But this is only the beginning. Open Roaming is supported by some of the leading Wi-Fi providers in the industry. To get on board and find out more, visit openroaming.org. Open Roaming, one global Wi-Fi network. Ok, espero que tenham
tenham compreendido melhor o que é o Open Roaming, e agora só queria aqui falar um pouco sobre as suas componentes técnicas. Tem 3 dimensões, de alguma forma, tecnológicas. Tem uma componente de cibersegurança, cybersecurity, em que está baseado numa infraestrutura que foi desenvolvida pela WBA, que de alguma forma identifica todos os servidores e todas as redes e servidores de autenticação que fazem parte da federação, e isto permite, através de diferentes protocolos, haver uma descoberta automática dos diferentes servidores e também das diferentes redes. Depois, temos uma componente de que chamamos o Cloud Federation, em que todos os membros da federação têm uma identificação única, e essa identificação, de alguma forma, está na cloud e pode ser sempre confirmada a sua autenticidade, e cada membro da federação, além de ter o identificador único, tem também um certificado para os seus servidores também único. E depois tem uma componente de automação que está essencialmente baseada na tecnologia Passpoint, que é o que permite, de alguma forma, ter essa identificação automática da rede. Portanto, eu não tenho de saber qual é o nome do SSID, o dispositivo vai selecionar por mim, e depois vai fazer também uma autenticação. O interessante no Open Roaming é que nós trabalhamos muito uma componente dentro do Passpoint, há uma componente tecnológica que é o chamado Roaming Consortium Code, portanto, os consórcios de roaming, e portanto são códigos que são configurados nas controladoras e também nos certificados que são instalados nos dispositivos, e esses códigos de consórcios permitem fazer um conjunto interminável de conjugações. Por exemplo, dentro do Open Roaming, eu posso ter um código de um consórcio que é todas as redes, ou posso ter simplesmente um código de um consórcio que é apenas cafés, ou é simplesmente aeroportos. E, portanto, permite aqui um número muito interessante de desenvolvimentos dentro da federação. Também, para perceberem um bocadinho como é que o Open Roaming funciona em termos da sua organização, a WBA funciona como o que nós chamamos a autoridade, o Policy Authority, portanto a autoridade da federação, e que temos um conjunto de entidades que estão autorizadas a emitir certificados às diferentes redes ou às diferentes empresas que têm identidades para serem instaladas nos dispositivos. E, portanto, essas entidades estão autorizadas a dar esses certificados, simplesmente o podem instalar nas redes, e a partir desse momento essas redes passam a fazer parte da federação. O que está por detrás dessa instalação do certificado existe, como eu disse anteriormente, existe através da ativação automaticamente de uma API, é registado a rede onde está, é registado uma identificação própria dessa rede, e de alguma forma essa rede passa a ser, de uma forma automática, parte da federação. Se quisermos fazer uma comparação, é um bocadinho como o cartão Visa. Pronto, eu vivo aqui em Lisboa, eu trabalho aqui com o meu banco, tenho o meu cartão bancário Visa. Se eu for ao Brasil, eu não preciso falar com ninguém, o meu banco vai ser automaticamente reconhecido por qualquer loja ou qualquer local que eu for. O terminal de pagamento vai aceitar o meu cartão Visa. E aqui no Open Roaming funciona um pouco igual. Existem um conjunto de entidades que emitem certificados para os equipamentos, pode ser uma Samsung, por exemplo, e
depois existem um conjunto de redes que foram autorizadas a receber esses clientes. E, portanto, quando há essa interligação automática, depois o serviço é disponibilizado. E quais são as grandes vantagens que vêm do Open Roaming para as redes Wi-Fi? Primeiro de tudo, vai aumentar o número de clientes que se ligam ao Wi-Fi, porque deixa de haver uma intervenção manual, é completamente automático. Eu posso ir a um café, vou comprar um café para levar, mas se o meu smartphone está dentro do meu bolso, ele vai se ligar na mesma. Eu não preciso de fazer nada, mesmo que eu não queira, o dispositivo automaticamente, se apertar dentro da cobertura do Wi-Fi, vai se ligar. E, portanto, vai aumentar o número de clientes, vai aumentar a satisfação dos clientes. Isso também tem sido provado por alguns dos pilotos e implementações que já fizemos. Portanto, as pessoas estão muito mais satisfeitas quando eu entro num café ou num restaurante ou numa clínica médica. Eu não preciso falar com ninguém. O meu dispositivo simplesmente se liga. Eu não tenho que estar a pedir a password ou não tenho que estar a perguntar qual é o SSID. Depois, em alguns casos, quando aplicável, pode aumentar, por exemplo, as receitas de roaming, se é um serviço que se queira fazer, resolve os temas da segurança, da privacidade, o tema também do MAC address, portanto, o MAC, como muitos de vocês já devem saber, os grandes fabricantes como a Apple, Google, Samsung, querem deixar de usar o MAC address como um identificador único do dispositivo, e temos hoje em dia muitas soluções na área do Public Wi-Fi que usam o MAC address como identificador do dispositivo para fazer uma autenticação na rede, e isso vai deixar de poder ser possível, e, portanto, uma vez mais, o Open Roaming ajuda nessa área. Também ajuda todo o tema dos acordos de roaming e também para os operadores que têm interesse nestes acordos de roaming, vai-lhes poupar tempo, recursos e dinheiro, porque podem rapidamente, apenas com uma interligação, interconectar-se com toda a federação numa só vez. E um bom exemplo disto é estes 2 estudos de caso. Esta informação já tem alguns anos, mas eu acho que é muito boa para mostrar os benefícios de termos uma ligação Wi-Fi completamente automática, baseada no PassPoint. O primeiro caso é a Boingo. Vocês vão ouvir mais tarde sobre o Diego e o deployment que eles fizeram em Garrulhos. Aqui, como podem ver, a Boeing nos aeroportos nos Estados Unidos começaram a implementar PassPoint, mas o grande tráfego que eles tinham era de clientes com username e password, através do portal da autenticação, mas em meados de 2017, os grandes fabricantes, nomeadamente a Apple e a Google, passaram a ter o PassPoint amplamente disponível nos seus terminais, e também os operadores celulares dos Estados Unidos adotaram o PassPoint através do chip. E a partir desse momento se pode ver um crescimento brutal do número de usuários a utilizarem o Wi-Fi através do PassPoint e um declínio das ligações não PassPoint. E o mesmo acontece no exemplo aqui da AT&T, em que temos esta linha a cinzenta, que era basicamente utilizarem o Wi-Fi através de uma aplicação no telemóvel, no smartphone, que era baseada em username e password, e de repente, quando eles passaram a utilizar PassPoint e ativaram o PassPoint em toda a sua rede, eles tiveram um boom gigante em termos de número de usuários no Wi-Fi. E isto demonstra a importância da experiência do usuário. Todos estes temas de facilitar a conexão ao Wi-Fi é fundamental. Partilhando um pouco a evolução
nós temos visto um crescimento bastante agressivo da adoção do Open Roaming, principalmente Estados Unidos e Europa têm sido as áreas onde nós vimos mais deployments do Open Roaming. Nós, em termos de pilotos, temos visto um número brutal de crescimento dos nossos pilotos em todo o mundo. E depois começamos a ter bastantes fabricantes já a adotarem o Open Roaming, o que é bastante interessante ver empresas como a Cisco, a Extreme, uma CommScope, uma Huawei, uma Samsung, uma Apple, Google, todos eles de alguma forma envolvidos e a acelerarem a adoção do Open Roaming. E todos estes temas são particularmente importantes porque realmente o Wi-Fi é bastante importante quando vamos para zonas públicas, espaços públicos, zonas que nós usamos normalmente. Eu achei interessante partilhar aqui algumas notícias do Airbnb. Portanto, o Airbnb considerou o Wi-Fi, ou melhor, os clientes do Airbnb consideram o Wi-Fi o tópico número 2 mais importante quando estão a escolher um local para passarem um alojamento. E também achei muito interessante como o Airbnb agora já tem inclusive uma aplicação para fazer o check da velocidade do Wi-Fi nos vários locais. E, portanto, Thiago, demonstra... Desculpa Mariana. te interromper rapidinho. A gente só está com alguns minutos agora para finalizar, só para te avisar sobre o tempo. Sim, é o último slide. Beleza. E para acabar, seguindo aqui o timing perfeito da Lariana, queria simplesmente acabar partilhando que realmente estamos num grande momento do Wi-Fi, com todos estes novos desenvolvimentos. Como eu partilhei anteriormente, não é 5G ou Wi-Fi, são ambos. Depois o Open Roaming é uma evolução fundamental para a experiência do usuário em locais públicos eu pessoalmente acho que todas estas evoluções vai trazer muitas outras oportunidades, quer entre as empresas públicas, mas também privadas, para desenvolverem um Wi-Fi. E com isto espero que tenham gostado e termino a minha apresentação. E Lariana, não sei se ainda temos alguns minutos para alguma questão, alguma pergunta que alguém tenha. Temos sim, Thiago. Obrigada pela apresentação. A gente tem 2 perguntas aqui no chat do YouTube e tem algumas que chegaram no WhatsApp, mas se a gente não conseguir fazer todas, depois eu repasso para você, a gente compartilha a resposta com a comunidade. Então, a primeira pergunta veio do Alex Pina. Ele perguntou se existe alguma iniciativa da WBA para massificar o interesse no mercado privado na aderência do Open Roaming. Existe. Nós estamos a desenvolver muitos pilotos e temos como eu mostrei ali no slide, nós temos mais de 150 pilotos a decorrer em todo o mundo. Normalmente estes pilotos são estudos de caso para incentivar a adoção e isso tem sido muito positivo. Legal. Tem mais uma pergunta do Flávio. Qual a visão da WBA para o Wi-Fi 6E outdoor? Teremos 6E em outdoor de forma massiva? Eu vou dar uma opinião. Pessoal. Eu acho que sim. Vai demorar um bocadinho, mas eu acho que vamos ter o Wi-Fi 6E outdoor. Vamos ter mecanismos como o IFC para minimizar qualquer tipo de interferências com outras utilizações dos 6 GHz. Agora, eu também pessoalmente acho que o Wi-Fi 6E e a própria tecnologia Wi-Fi em geral não é para fazer coberturas outdoor de alguma forma gigantes, não é? Eu não vou substituir o Wi-Fi, não irá substituir nunca uma rede celular.
Agora, em zonas outdoor, quer seja um parque, quer seja uma zona de uma cidade onde tem muita afluência de pessoas, ou um campo, um estádio ou algo ao ar livre, definitivamente o Wi-Fi 6E vai ter um papel muito importante. Legal. Mais uma aqui do chat, que é do Flávio também. Como o EduRoam está relacionado ao Open Roaming? Eles são um Identity Provider dentro da federação do Open Roaming? Excelente pergunta, Flávio. Adorei. Nós fizemos, primeiro de tudo, a EduRoam é membro da WBA, tem-nos ajudado bastante com o tema do Open Roaming no desenvolvimento do standard. Para quem não sabe, a EduRoam é uma federação de Wi-Fi entre universidades em todo o mundo. Eu penso que eles têm, já não me lembro, mas têm muitas universidades, a grande maioria das universidades no mundo fazem parte do EduRoam, e eles fizemos um projeto piloto na Bélgica, onde os estudantes das universidades da Bélgica podiam ter uma identidade EduRoam que era usada no Open Roaming. Portanto, o que eu posso partilhar hoje é, eles estão a estudar, conhecem muito bem estas tecnologias e a minha opinião pessoal, o que eu gostava de ver um dia era realmente o EduRoam a adotar o Open Roaming. Legal. A gente tem só mais uma pergunta, Thiago. A gente tem outras, eu vou te mandar depois e você compartilha a resposta e a gente manda para a comunidade. Mas Claro. tem mais uma que a gente recebeu pelo WhatsApp. Wellington, não sei se você quer fazer essa pergunta. Sim, claro. Essa pergunta veio do Anderson, né? Então, como ele enxerga o uso de Wi-Fi versus 5G em locais de altíssima densidade, tipo eventos e arenas esportivas, dado alto investimento para cobrir um local, como essa cobertura Wi-Fi, 5G, 5G seria uma melhor alternativa através de parceria com grandes operadoras? Bom ponto. Eu ia propor assim, ia responder da seguinte forma. Eu já começo a ver alguns pilotos em alguns países onde os operadores celulares fazem parcerias com donos de locais públicos, quer seja um hotel, quer seja um estádio, quer seja um aeroporto, e começam a fazer o que nós chamamos de alguma forma ali um steering, começar a dividir o problema pelas várias tecnologias, em que começam a ter capacidade de identificar o número de dispositivos, conseguem identificar que tipo de clientes é que são e começam a dividi-los, usando tecnologias como o PassPoint, Open Roaming, começam a dividi-los de uma forma automática entre a rede Wi-Fi e a rede 5G ou a rede 4G. Ainda são projetos muito preliminares, podemos assim dizer, ainda estão no seu início, mas eu prevejo que no futuro os operadores celulares tenham a capacidade, não só os operadores celulares, mas os donos de grandes locais como estádios, tenham a capacidade de monitorizar os estados das várias redes, Wi-Fi e celular, e poderem transferir clientes de uma para a outra, da forma, por exemplo, como nós sabemos, o Wi-Fi tem esta componente do Wi-Fi First. Mas se eu perceber que o meu Wi-Fi já começa a estar superlotado, eu posso começar a negar as autenticações. E como é tudo automático, o cliente não se apercebe, ele automaticamente, o dispositivo tenta-se ligar ao Wi-Fi, não consegue e fica na rede celular. E começamos a ver alguns operadores a fazerem parcerias nessa área e eu acho que aí vai haver muitos desenvolvimentos no futuro. Legal, obrigada, Thiago.